quem joga a Champions League também, quem já jogou, quem já fez parte ali do tudo que envolve a organização do evento, é incrível, né, Marcelo? Você já esteve lá também e a gente sente que é só uma gama assim, ali de muito alta do futebol que consegue se ingrar por aqueles gramados e conseguir jogar em estádios completamente cheios. Sejam bem-vindos a mais um Jogamos em Casa. Hoje somos recebidos em Faf pelo grande Bruno Moraes. Eu já disse quem é que é o nosso convidado e, portanto, sem esperar mais tempo, vamos à conversa, porque é para isso que aqui estamos. Bruno, muito obrigado por nos teres recebido aqui na tua casa, digamos assim. Como é este momento que estás aqui como treinador adjunto? Vocês este ano, e vamos andar agora rápido para a frente, depois já lá vamos um bocadinho mais atrás. Vocês este ano estão nas meias finais da Taça de Portugal. O episódio vai passar antes do jogo da meia-final, da segunda mão das meias finais. Não conseguiram o principal objetivo, mas por outro lado, na Taça de Portugal, estavam demais, digamos assim. Boa tarde, Martinha, Marcelo, parabéns pelo vosso podcast, pelo vosso trabalho. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, receber vocês aqui no FAF, que é onde tem sido a minha casa nos últimos meses. E sim, estamos aqui a trabalhar de corpo e alma. É um projeto que me aliciou desde o começo, através do Delei, que é o nosso presidente, o Cadu, o diretor. Estou aqui com a equipe técnica do Mário, o treinador principal. Estamos a realizar um bom trabalho. E sim, a primeira fase, essa Liga 3, no geral, é um campeonato difícil, um campeonato que o custo é muito caro, as equipes são muito parecidas e os jogos são decididos nos mínimos detalhes. E para mim tem sido uma experiência fantástica poder crescer nesse projeto. E agora a gente estamos em duas fases, né, importantes. Uma que é a manutenção, a fase de manutenção, a segunda parte do campeonato, em que nós temos que conseguir manter o FAF na terceira liga. E ao mesmo tempo também estamos a preparar uma segunda mão de uma meia final da Taça de Portugal, que com muito trabalho, com muito sacrifício, e acho que com muita qualidade e união principalmente das pessoas de FAF, com o clube e com a cidade também apostou, e acho que tem sido uma aposta ganha dessa diretoria, dessa direção também, dessa estrutura que tem nos proporcionado uma ajuda e tem fomentado aí condições para que a gente possa chegar onde chegamos nessa meia final da taça. E com a possibilidade de fazer um grande jogo, um bom jogo em Torres Vedras e conseguir fazer mais história do que já conseguimos até agora, que é levar o FAF ao Jamor, né? Que seria fantástico e que seria uma situação inédita. Eu acho que também esse é o culminar de uma época maravilhosa para todos do grupo e para todos da cidade, e obviamente do clube do FAF. Vocês aqui a agir, e nós estávamos aqui antes de começarmos a gravar a brincar, mas o Marcelo teve que ficar ao pé do amigo. Eles também, em termos aqui de lugares, as pessoas não sabem, e também acaba por ser isso o engraçado. Vocês cresceram, ou seja, a vossa juventude foi no mesmo clube, ou seja, vocês conhecem-se desde vocês alguma altura que não se conhecessem, quase entre aspas. Ele é entrevistado, mas tem que ver. Sim, eu vou falar da minha versão. Sim, claro. Eu conheci o Marcelo através do Júnior, do meu irmão, Sim. que jogou com o Marcelo. Sim. E eu já via o Júnior falar muito, eu tô falando na época que fazíamos parte da formação do Santos, né? E eu já via o Júnior já falar muito do Marcelo, e depois tive a honra e o prazer de conhecer pessoalmente. Uhum. E depois eu fui fazendo minha carreira pela Europa e fui acompanhando o Marcelo nesse trajeto. Tivemos algumas oportunidades nas férias, né, Marcelo? Uhum. De poder treinar junto. né? A gente frequentava o mesmo fisioterapeuta, que era o Gilvan na altura. A gente frequentava o mesmo fisioterapeuta, o mesmo amigo e colega, e a gente fez alguns treinos juntos nesse período. Uhum.
E a partir daí foi se encontrando ocasionalmente, tudo, e falando também, né, por telefone. E pronto, e o Marcelo é uma pessoa que eu admiro, não só pela pessoa que ele é, mas pelo profissionalismo e a resiliência dele e a forma como ele conseguiu sair de uma realidade onde as estatísticas provam que é muito difícil, e ele conseguiu sair e se manter assim, num patamar de qualidade, num patamar de crescimento, de prosperidade, em que é fora da realidade do contexto do Brasil. Aqui, em jeito de brincadeira, como é que o Marcelo não veio a Portugal? Não veio para Portugal, sai do Santos e não vem para Portugal, vai logo para a Polónia. É verdade. E pronto, o Marcelo fez um trajeto diferente, né? Poderia ter vindo para cá e ter crescido aqui num campeonato português, que também é um campeonato que traz muita visibilidade, um campeonato vendedor, né? Que os clubes acabam por valorizar um ativo e depois conseguir transformar esse ativo em lucro, em renda, em verba para o próprio clube, né? Conseguir se reinvestir. Mas o Marcelo fez um trajeto diferente, mas o mais importante é que o Marcelo conseguiu chegar num nível alto, Liga dos Campeões, foi campeão algumas vezes e é um exemplo, acho que o Marcelo é um exemplo para os jogadores que estão a começar e que vêm de uma realidade difícil, mas que o Marcelo provou durante a vida dele, a carreira dele, que é possível ser um profissional de excelência, mas é uma pessoa que também não se descuidou daquela que é a parte, eu acho que é fundamental, porque o futebol passa, a carreira passa, mas depois há uma vida para seguir, né? Então o Marcelo cuidou muito bem dessa parte, foi um indivíduo que sempre procurou crescer, procurou aprender, estudou e hoje está preparado para qualquer desafio com relação a tudo que for importante. E tudo aquilo que ele quiser fazer, eu acho que ele tem bases para poder alcançar seus objetivos. Obrigado. Pô, assim, fico feliz pelas palavras do Bruno, né? Poxa, é um prazer. Eu conheço o Bruno já há muito tempo e tenho um respeito muito grande pelo Bruno e também pela sua família, né? Sabe que a gente tem uma relação, né, muito, muito forte. E, Bruno, eu conheço um pouco da tua história, né? Um pouco de como você começou, né? Aonde você começou. Né? E isso eu queria perguntar para você, como é que foi a tua trajetória desde do Salão do Santos, né, até a base do Santos, né? Como é que começou? Como é que o Bruno entendeu que realmente ele poderia ser um jogador profissional ou buscar esse sonho de ser jogador profissional, né? Eu posso falar, eu sou um privilegiado, né? Eu acho que eu tive um pai que jogou futebol e que não que ele tenha feito algo por mim que eu não precisasse fazer, mas ele me estimulou a fazer aquilo os primeiros passos e sempre Um caminho. mostrou o caminho. E claro que eu tive que também tomar minhas decisões, eu tive que também sofrer as dores do crescimento e até sofri com algum preconceito ao contrário, que eu digo que muitas das vezes, por exemplo, porque o pai jogou, as pessoas acham que o filho ou comparam com o pai ou também querem, não valorizam tanto o trabalho, né? Ou seja, eu tive que provar várias vezes que por eu ser filho de jogador, que eu também eu tinha capacidade por mim próprio, tinha o meu mérito e tive que me esforçar muito para poder provar isso. Mas fui beneficiado com esse primeiro incentivo do meu pai e consegui antecipar muitos cenários, porque ele também me orientava fora do campo, me dizia algumas coisas que se calhar outros jogadores, como na formação, não tinha essa orientação e eu me beneficiava muito disso. Então, eu acho que aproveitei muito bem isso. Até há pouco tempo atrás falei com um jogador que era da formação do Santos e ele falou isso. E eu não tinha essa noção de que eu estava muito mais preparado que os outros meninos para certas dificuldades e situações que é normal na base, nessa formação, numa etapa de crescimento. Então, acho que eu aproveitei disso, fiz bom proveito e acabei por crescer nesse contexto Santos é uma cidade que também proporciona praia, na minha altura eram os clubes. Nos clubes eu podia jogar, jogava na rua, ou seja, cresci num contexto que era favorável também e aproveitei muito bem isso.
Só lembrar que, poxa, o Bruno veio de uma geração que era uma geração muito boa, né? Eu ouvi dizer que era uma geração fraca. Não, excelente, excelente. Brincadeira. E o Bruno já era um destaque muito grande nessa geração, né, Bruno? E você teve a oportunidade de jogar na seleção, né, muitos anos, né? Também ser convocado para o time profissional, né? Como é que foi essa transição entre a base e o profissional para você nesse tempo? Bom, e na formação do Santos, uma formação que tinha nome, mas não tinha muita estrutura, né, Marcelo? A gente cresceu no Santos ali com aquele peso da camisa do Santos, mas é que a verdade, em termos de condições, de estrutura, de material, era um bocado ali. Os Santos nesse tempo ainda não investiam muito na formação. E tinha muito talento, muito recurso humano, e bons treinadores até, mas não tinha, em termos de infraestrutura, muita condição comparado com o São Paulo, com o Palmeiras, com os outros clubes, com o Corinthians, com os outros clubes da Liga. Mas porquê é que achavas que isso acontecia? Porque é que vocês tinham tanto talento, mesmo sem ter essas condições como tu estavas a referir? O talento tem a ver com a região de Santos ali, São Vicente, porque ali tem um contexto de praia, nós temos muitos campos, nós temos o futebol de rua, que é um diferencial, nós temos ali um contexto de... Ou seja, vocês estavam sempre a jogar a bola. Passava o dia todo com bola, era incrível. Eu, quando não estava com bola em casa, ia para o clube, quando não estava no clube, ia para a praia, e sempre tinha bola envolvida. Então, acho que era as horas entregues à bola, as horas dedicadas nem que seja brincar com bola, acho que eram muito grandes, era uma infância muito rica. Como eu falei, o contexto era favorável, então eu acho que a minha formação foi muito rica, porque jogava futsal, jogava campo, jogava futebol no pelado, ia pra rua, ia pra praia. Então tudo... Vivia em futebol, definitivamente. Todo o ambiente era formatado para estar com a bola e com os amigos e com os colegas. E acho que isso enriqueceu muito. No Santos, na minha passagem por Santos, formação, foi também muito interessante. Eu fiz um trajeto que não tinha muitos jogadores do Santos na seleção. O último tinha sido há 4 épocas anteriores, que foi o Adiel. E o Santos, tive essa sorte também e felicidade de ser o jogador que voltou a ter jogadores do Santos foi o primeiro depois dessa geração a ter jogadores do Santos na formação na seleção brasileira. E acho que foi bom para o clube, foi bom para mim e começou aí a despertar ainda mais a minha vontade de ser jogador profissional e foi muito legal, foi ali um período muito rico, muito bom para mim. Foi aí que realmente você pensou e imaginou, ok, eu estou no caminho certo, agora é hora de tentar chegar no profissional, de buscar uma carreira produtiva. Foi aí que você realmente caiu a ficha, assim, na sua mente? Sim, foi assim, prestigiante, porque meu pai e minha mãe fizeram muito sacrifício para mim poder jogar. A verdade é que ninguém dá valor, mas o trabalho dos pais em levar os filhos para o treino, em buscar, trabalhar a parte mental do filho também, né? Diante de uma frustração, diante de um exagerar de comemorar, o ego também às vezes, né? E Puxar para baixo e colocar com os pés assentos na terra. É um trabalho todo que eu tenho essa consciência, né? Na altura eu fiquei muito feliz em poder melhorar minhas condições também financeiras e começar também a ajudar os meus pais. Era um dos meus objetivos. E em termos de motivação, eu acho que foi fundamental. Assim, eu sabia que queria, essa é a verdade. Eu tinha o meu sonho de chegar ao profissional do Santos e jogar. Só que, claro, com uma convocação para a seleção, isso é uma das promessas do futebol brasileiro, com tantos jogadores, com tanto talento, né, com inúmeros atacantes que poderiam também estar ali no meu lugar, na minha posição. Eu só tive que sempre dar o meu melhor e honrar essa oportunidade que eu tive na minha. E isso também funcionou como pressão? Ou seja, aquilo que acabaste de dizer, ou seja, tu estavas onde muitos queriam estar. Sim. Isso também funcionou como pressão para ti? Ou na altura ainda eras tão jovem que... Eu sempre tive uma coisa desde pequeno que é a frieza, assim, tipo assim, na hora da pressão, uns sentem mais, outros ficam mais incomodados, mas eu não sei se porque eu já fui acostumado nesse ambiente do balneário, do jogada. Então, para mim, eu sempre gostei da pressão.
eu sou ao contrário. Eu se falar, tem que bater um pênalti, eu bato sem problema e desfruto do momento. Eu sempre gostei de fazer gol, sempre tive essa responsabilidade do querer, do ser a pessoa que pode fazer. E com relação a essa pressão, eu consegui lidar com muita tranquilidade e fui correspondendo conforme foram vindo as convocatórias para a seleção. E acho que tive um bom desempenho nessa altura, porque depois também fui convocado mais vezes e foi assim até quase que a minha chegada ao profissional do São. Depois como é que aparece, ou seja, tu chegas ao profissional do Santos, uma estreia até meio apoteótica, digamos assim, não é? Com a torcida a gritar o teu nome, e como é que foi para ti ter, ou seja, eu não consigo, eu só consigo tentar imaginar, porque eu não faço ideia, porque tu eras muito jovem e de repente tens um estádio a gritar o teu nome, como é que isso funciona, digamos assim? Em termos foi muito bom a minha estreia no Santos, assim, em termos de... eu sou santista, eu nasci em Santos O Marcelo também, estás Só. aqui. e meu pai me levava no estádio para assistir os jogos. Então, para mim, poder chegar ao profissional do Santos já foi uma conquista. Depois, fazer parte do grupo e começar a ter oportunidades foi maravilhoso. Nesse momento, o Santos também estava fazendo uma boa época, era um Santos que já estava há muito tempo sem ganhar um campeonato e que tinha alguma pressão para poder conquistar. E eu naquele grupo estava à espera só da minha oportunidade. Na verdade, tive poucas oportunidades naquele grupo, mas quando tive, foi nessa ocasião que eu tava no banco e a torcida começou a chamar, a pedir e tal, porque eu era uma das promessas da formação e no Santos tinha tido pouca oportunidade. Já tinha tido os meus colegas que estavam comigo, né, já tinham tido oportunidade e eu ainda não tinha. Então, por isso a torcida também começou a pedir, a chamar. E quando eu entrei, eu só desfrutei do momento e foi marcante, foi muito importante para a continuidade da minha carreira. Foi um dos momentos mais felizes, apesar de ter Foi um sido... sonho de criança, né? Foi um sonho de criança, a gente que vai no estádio, leva o filho para ver um jogo e começa a viver esse ambiente. Sem dúvida que para mim foi um realizar de um sonho, vestir aquela camisa tão histórica do Santos, um clube tão consagrado e que já teve várias lendas no seu histórico. Para mim foi sem dúvida um momento marcante na minha vida. Você lembra um pouco dos nomes da equipe que estava dos jogadores que estavam naquela equipe? Eu lembro, foi um jogo contra o Flamengo e tinha grandes nomes no Flamengo. Tava o David, o Atirson. O nosso time do Santos também era muito forte, com o Fábio Costa, com o Elano, com o Renato, com o André Luiz, com o Robinho, com o Diego. Então, entrar ali naquele jogo e poder participar ali era uma assinatura que eu estava entre os grandes, né, do futebol brasileiro. E lembrando, Martinho, que o Bruno vem de uma geração que é os meninos da Vila também, né? A formação do Santos é conhecida pelos meninos. Em 80, acho que em 84, o Santos teve 84, teve uma geração que ganhou um título e foi muito feliz com esses meninos da Vila. Isso. Os meninos da Vila são jogadores que são formados lá e chegam ao profissional e conseguem despontar. E eu também fiz parte de uma geração que começou ali a ganhar corpo e acabou por ser campeão brasileiro em 2002. Para ser, tu foste colega de equipa do Robinho. Sim, sim. Como é o Robinho? Sim, o Ninguém não espalha brasas, digamos assim. era um jogador fenomenal. O Robinho jogava muito. A gente tem que pedir alguma história, né, dessa época aí, Bruno. Conta pra gente alguma história dessa época, Bruno. Bom, tem muita história com o Robinho, tem muita história. Desde a época que o Robinho é um amigo de infância. O Robinho, nós vivíamos um na casa do outro e a gente começou no futsal junto. E o Robinho era um cara, que veio de uma família humilde e que conseguiu também se ingrar por um caminho através do futebol, conseguiu ajudar a família e ter uma carreira sólida. E a gente tem muita história por aí, desde o Robinho aprontava muito, Marcelo. Eu lembro de uma história que a gente foi convocado para uma seleção de futsal, seleção da região de Santos, e o Robinho sempre aprontava, né? Brincadeira. Sim. Então, eu saí do hotel para comprar alguma coisa, um biscoito, fui até a mercearia com um amigo, e tô voltando do hotel, só que ele viu lá de cima
E o que ele pensou? Vou molhar eles lá de lá, vou jogar água neles. Eu tô com esse meu amigo, hein? Imagina, o hotel, a porta, né, a recepção. Eu tô entrando, só que tá saindo o gerente do hotel. Tô entrando com esse meu amigo e o Robinho manda lá um balde de água. Mandou um balde de água lá pra baixo, não pegou na gente, pegou em quem? Pegou no gerente do hotel. Reunião, a seleção santista não pode mais ficar aqui no hotel, por causa o gerente todo molhado, encharcado, louco. Não podem mais ficar, não podem mais ficar. Isso é possível, nunca me aconteceu isso. E queriam mandar a gente embora do... E foi sem querer. Foi pra pegar nesse menino. E acabamos por ter essa história. Mas é um amigo de infância e acho que também foi um jogador que... Foi um dos jogadores que eu mais gostei de jogar. Porque nós tínhamos uma boa combinação, ele era fenomenal. Uma referência para nós, né, daqui veio Sim. trabalho do Santos. Um cara trabalhador, um cara que muito focado também, que é ídolo do Santos e da torcida santista. Legal. Mas como é que apareceu o Portugal? Como é que apareceu Portugal, a hipótese? Portugal, então, A hipótese de Portugal. comecei a ter alguma notoriedade no Santos através das seleções, né, da formação da seleção brasileira. E depois, eu vou fazer um torneio com o Santos, os juniores do Santos na Itália. E tem uma proposta da Lazio, tem uma proposta da Juventus e eu ainda estava no Santos. E na altura o meu pai era quem geria minha carreira. E chegou essa proposta para o Santos não quis. E a da Juventus, o Santos também dificultou um pouco a minha saída. E eu não estava a jogar tanto no Santos e poderia sair do Santos livre, né? Aí foi colocado para o Santos essa questão. O Santos não deixou andar. E quando foi possível essa situação da Juventus, eu vim aqui para a Suíça, estava já prestes a assinar o contrato, quando houve uma intervenção do Porto. E aí o Porto já chegou... O Porto também não brinca, né? Quando o Porto também vai para contratar, eles jogam... Contratam, né? Não tem muito tempo a perder. E o Santos e o Porto vai e faz uma proposta quase que recusável. E acabei por vir para Portugal e fazer parte daquele grupo, né, que foi campeão em 2003, 2004. E do Santos, né? Veio pro Porto e chegou a ser campeão da Champions League, Bruno. Como é que tu imaginou isso na tua trajetória quando você estava lá jogando futebol? Era só Chegar à Europa pela porta grande, porque era um Porto que já tinha ganho a taça UEFA, não é? Pronto, o que pesou mais entre a proposta da Juventus que eu tinha e também vim para o Porto, vim para Portugal, era que no Porto, o Porto já tinha ganhado a taça UEFA. O Porto era uma equipe, além de ser um país também que a adaptação ia ser mais fácil, né? Pela língua, por tudo, a ligação que Portugal tem com o Brasil e a trajetória dos jogadores brasileiros que também venceram no Porto, as referências que o Porto já tinha no plantel, como brasileiros que estavam a se ingrar e estavam a dar certo. O Porto já teve o Branco, já teve o Aloysio, já teve muitos jogadores, Doriva, já teve, só falar aqui, vários casos de Edmilson. E no plantel que eu ia fazer parte estava o Deco e estava o Dele também, que eram jogadores que já estavam com algum nome na Europa e que já estavam também com um status no Porto que também já permitia serem referência. E aí, pensando nisso tudo, eu não tive dúvida que o Porto seria a melhor opção e acabei por vir para Portugal. E logo no primeiro ano tive a felicidade, né, de fazer parte desse grupo e logo ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões. O engraçado é que eu tive uma proposta em dezembro, teve um clube que tentou vir me buscar, só que eu pensei... Qual era o clube? Era aqui de Portugal. Sim, mas pode. Era Passos de Ferreira. Já podes dizer. Era Passos de Ferreira. Agora já pode, né? Assim, agora já pode. O Passos de Ferreira, através do treinador do Mota, né, e o presidente, vieram me buscar, queriam aumentar o meu salário, queriam que eu jogasse e tal. E eu falei, não, pô, estar na Liga dos Campeões, nesse momento, talvez valeria mais não ficar, do que até, se calhar, ter mais jogos no Passos de Ferreira, ia poder jogar mais vezes. Mas no Porto, a possibilidade de ser campeão de uma Liga dos Campeões é uma coisa fascinante.
Ou seja, Era uma oportunidade única. vocês nessa altura já sentiam que havia ali qualquer coisa especial, digamos assim. Sim, era difícil, mas aquele plantel eu também acreditava. Eu acreditava que poderia se passar algo especial e diferente naquela época. Tínhamos um treinador ambicioso demais, um treinador que enfrentasse quem enfrentasse ele não tinha medo, era um estratega nato. O Mourinho, o Mr. Mourinho, ele não olhava para a dificuldade, ele olhava como é que ele ia transportar, conseguir ultrapassar aquele obstáculo. E é assim que ele olhava para os jogos. Ele já estudava muito bem os adversários, já sabia os momentos, já sabia o que ia acontecer durante o jogo. E isso nos dava essa confiança, sabe? Então, eu estava confiante que o Porto poderia. Tens algum momento em que tivesse ficado marcado? Assim, é porque há vários jogadores que falam nisto, ele disse que ia acontecer isto, e aconteceu, e depois tens algum momento desses em que ele tenha tido, digamos assim, o dom de ser profeta? Assim? Sim, para ser sincero, não tenho um momento específico como esse, mas eu lembro assim que, por exemplo, a gente toda semana, no começo da semana, ele falava no balneário, eu tinha uma conversa com os jogadores assim, aberta, mas uma conversa. E se ali acho que era o termômetro dele. Ele tentava perceber como é que estava o ambiente, como é que estava, se estávamos muito eufóricos com a vitória, ele arrumava uma forma de tirar a gente da zona de conforto, no sentido de alertar, porque o próximo jogo, ou ao contrário, por exemplo, se a gente estivesse muito embaixo, por não ter conseguido um resultado positivo, ele acabava por elevar a nossa confiança. Então, eu acredito que esse tipo de situação, esse tipo de trabalho psicológico nos ajudava a conseguir os resultados depois. Até porque o vestiário do Porto nessa época era um pouco, né, sinistro ali, né? Não, o vestiário do Porto era... por exemplo, em 2002, no Santos, era um vestiário também pesado, era um vestiário com líderes, né? Com pequenos treinadores dentro do balneário. Nós tínhamos o Fábio Costa, nós tínhamos o Léo, nós tínhamos jogadores também com alguma já experiência e com alguma bagagem. Mas no vestiário do Porto era incrível. Tinha o Jorge Costa, o Vitor Bahia tinha passado pelo Barcelona. Nós tínhamos o Coxinha, que era um jogador super cirúrgico, inteligente. Ministro, não é? Ministro, tínhamos o Maniche, tínhamos jogadores com Alenichev, que é um ídolo na Rússia, um jogador fora de série também. O próprio Deco também. O Mágico, o Deco, era sensacional também, um jogador que era, além da parte técnica também, muitos não sabem, né? O adepto do Porto não sabe, mas era um líder também fantástico dentro daquilo que era um líder técnico, né? Um jogador que assumia o jogo, que chamava a responsabilidade, mas era também um dos líderes desse grupo. Então, o Delay também era o ninja, o trabalhador, o que desequilibrava lá na frente, enfim. Era um balneário muito forte em termos de liderança. Para ter uma ideia, os nossos jogadores que não eram titulares, hoje em dia é todo treinador. O Nuno Espírito Santo, que está na Inglaterra. Nós tínhamos o Pedro Emanuel, que também é um dos grandes treinadores, nomes que também dessa geração de treinadores de Portugal. O Mário Silva também era um dos nossos treinadores, treinou o Porto na Youth League, foi campeão com o Porto Na Youth League, na Youth League, e agora está parada. Enfim, O próprio Ricardo Costa, salveiro também, não era? Ricardo Costa, Também treinador do referência. Senense, sim. Ou seja, ali não eram só 11 jogadores, eram praticamente 15, 16 líderes que acabavam por fazer uma equipe. Acho que o mérito também tem muito da estrutura do Porto, do Mourinho, em montar um plantel e pensar naquilo como jogadores que queriam muito e depois conseguiu mesclar a experiência com a juventude, mas encontraram num grupo, jogador por jogador, um perfil ideal para poder conseguir conquistar esse título. Agora quando eu tive a oportunidade de jogar Champions League alguns anos, né? Mas novamente, jogar é diferente de ganhar a Champions League, né, cara? Nós ainda há pouco estávamos na pista em relação a isso. Tens nomes como Ibrahimovic, etc., que nunca ganharam. fazem ideia do que é levantar a orelhuda, né? É verdade, é verdade. Bruno, qual foi a sensação, né, de ter ganho a Champions League, levantar o troféu, de estar ali naquele momento, de ouvir aquela música sensacional que... Fenomenal. Marcelo, coisas que a gente não consegue descrever só com palavras.
É um momento único ali que o jogador. Ali o cara sente o jogador, né? Com o hino, ali subir naquela. Quando tem aquela parte que sobe o. Ele é incrível. E foi marcante, foi demais. Mas é o que eu te falei, quem joga a Champions League também, quem já jogou, quem já fez parte ali do tudo que envolve a organização do evento, é incrível, né, Marcelo? Você já esteve lá também, a gente sente que é só uma gama assim ali muito alta do futebol que consegue se ingrar por aqueles gramados e conseguir jogar estádios completamente cheios. Muita pressão, né? Muita pressão, muita preparação, né? Sim, Tem, tudo é envolvido, né? Tudo- O emocional é muito grande, né, Bruno? Sim, sim. E depois você aprende muito, né? Você olha para os adversários e são ídolos que você já tem no futebol, né? Por exemplo, a gente foi jogar contra o Manchester United, eu lembro de ter jogado no PlayStation, Ryan Giggs, Beckham, enfim, Etc. Drogba, esse cara, pô, é fantástico.